Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer o que de mais importante aconteceu nesta sexta-feira do Internacional. A gente vai falar sobre a chegada de Rocher em Porto Alegre, a corneta que o Inter fez pro rival, a possibilidade de Renier jogar no Inter, o centroavante que está sendo emprestado pelo Colorado para um time da Série B, Rodrigo Moledo pego no doping, o Inter pode ser punido também, a procura agora por um zagueiro e obviamente o treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante e a preparação para o jogo contra o Palmeiras, que deve ter Beira-Rio lotado no próximo domingo. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet e dá uma brincada lá no teu primeiro depósito, KTO.com, tá certo? Pessoal, quero começar aqui falando sobre o treinamento do Internacional na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante. O Inter treinou pela manhã, aqueles jogadores que a gente sabe estão no departamento médico ficaram de fora e teve mais um acréscimo nesse número aí de jogadores que ficaram de fora. Pedro Henrique, por conta da lesão na coxa direita, tem mais uma semana de recuperação. Maurício, coxa esquerda, mais 2 semanas de recuperação. O Moledo, o Inter havia divulgado que estava na academia, eu vou falar sobre ele na sequência. E o Johnny com uma gastroenterite, tá? Ele ficou de fora de última hora do jogo contra o Fluminense por conta de problemas estomacais, como o Inter tinha divulgado. No fim das contas é uma gastroenterite, tá incomodando o Johnny já há um tempo, tá? E eu fui até atrás, assim, pro jogo contra o Palmeiras, ele tem que se recuperar muito rapidamente. Não deve acontecer, ele nem deve ser relacionado pro jogo contra o Palmeiras. Então Pedro Henrique, Johnny, Maurício e Moledo não participaram da atividade. Preparação do Inter amanhã, último treino, aliás, penúltimo treino amanhã no CT Parque Gigante, portões totalmente fechados, assim como o treino do sábado, e o jogo é domingo 18h30 no Beira-Rio. Já são mais de 25 mil ingressos vendidos, expectativa de 35 a 40 mil torcedores no Beira-Rio. Domingo 18h30 estarei também lá no estádio Beira-Rio pela Rádio Bandeirantes. E com essa situação do Johnny, a possibilidade dele ficar fora, a dúvida, Campanharo ou Arangues, que deve começar nessa vaga. Pessoal, vamos para outras informações do dia, tá? E agora a gente vai falar de Rodrigo Moledo, porque foi uma informação que surpreendeu todo mundo no início da tarde, no final da tarde, início da noite dessa sexta-feira. O Inter divulgou uma nota informando que a Conmebol havia suspendido o zagueiro Rodrigo Moledo por uma suposta presença da substância ostarina em um exame realizado após o jogo contra o Metropolitanos pela Libertadores lá no dia 25 de maio, aquele jogo da retomada do Inter pós-crise, que tem a vitória lá contra o Metropolitanos na Venezuela, dia 25 de maio. Ele fez o exame antidoping depois do jogo e saiu o resultado e ele foi suspenso pela Conmebol pela presença da substância ostarina. O Moledo já pediu contraprova, tá? Ele já pediu contraprova, mas vamos lá. Vocês que já estão também acostumados, geralmente quando o atleta pede contraprova, a contraprova não mostra nada de muito diferente, tá? Então assim, vamos aguardar obviamente, mas é mais ou menos assim que as coisas funcionam. O Moledo até se manifestou nas suas redes sociais, dizendo que está há 15 anos já no futebol, trabalhando de forma limpa e transparente, que vai lutar até o fim para esclarecer o ocorrido e provar a sua inocência e agradecer todo o suporte que o Inter está dando para ele. Vocês vão perguntar o que é a ostarina, Lucas? Eu fui atrás de alguns detalhes, até conversei com alguns farmacêuticos que eu conheço e algumas pessoas do esporte, tá? A ostarina é uma substância mais ou menos similar à testosterona, tá? Que é basicamente um anabolizante, ganho de massa muscular principalmente. A ostarina, até mais do que a testosterona, é visando o ganho de massa muscular. E a ostarina estava presente no exame de sangue que ele fez, o exame antidoping depois desse jogo lá no dia 25 de maio, na Venezuela, contra o Metropolitanos. E aí entra o que eu citei hoje, do Inter ter informado que o Moledo estava na academia. Não é verdade, tá? O Inter quis esconder para talvez não divulgar naquele momento, até porque ontem ele estava na academia, estava no campo, trabalhando com os demais atletas, só que ele não pode. A partir do momento que a Conmebol suspende o jogador, ele não pode nem treinar, tá? E isso vai impactar em competições da Conmebol, competições nacionais também. O Moledo está suspenso, ele não pode nem ir ao CT Parque Gigante trabalhar na academia, na fisioterapia, no campo, muito menos que seja. Ele está suspenso pela Conmebol. Não pode atuar, não pode trabalhar nas dependências do clube. Então, hoje o Inter fez isso para maquiar a situação, para não divulgar ainda. Então, se ele estava ontem no campo, possivelmente foi aí entre a noite de ontem e manhã de hoje que foi informado pela Conmebol essa situação do doping
do Rodrigo Moledo. E isso intensifica, pessoal, uma busca que o Inter já estava fazendo, mas agora vai ter que aumentar ainda mais, que é a busca por um zagueiro. Hoje o Inter tem Nico Hernandes, tem Gabriel Mercado, tem Vitão e tem o Igor Gomes que pode atuar por ali. Então, assim, o Inter vai ter que intensificar essa busca. O Moledo era basicamente o terceiro, assim como o Nico Hernandes reserva ali. Quando não tinha os dois, Vitão e Mercado jogavam os dois juntos. Nico e Moledo é um jogador de bola aérea fortíssima, talvez até o melhor desses zagueiros do Internacional. O Inter já estava procurando mais um zagueiro, pensando na próxima temporada. Vai ter que intensificar essa procura. A gente sabe do interesse que o Inter tinha pelo Bruno Mendes, mas ele não resolveu a sua situação contratual com o Corinthians. Ele tá jogando, tem contrato até o final da temporada por lá, a ver se vai ser o Bruno Mendes, se vai ser outro zagueiro que o Inter vai buscar. Lembrando que para ser de fora é mais difícil, porque o Inter já estourou o limite dos estrangeiros, já tem 7 jogadores estrangeiros no elenco. E um deles chegou hoje, o 7º, Sérgio Rocher. Hoje foi anunciado pelo Internacional no final da manhã, contrato que vai até dezembro de 2026, já fez exames médicos porque já desembarcou em Porto Alegre. Vocês estão vendo imagens da chegada do Sérgio Rocher. Hoje, por conta do ciclone extratropical, não tinha muita gente, era mais pessoal da imprensa que estava no aeroporto Salgado Filho esperando a chegada de Tino Rocher, novo goleiro do Internacional, possivelmente para ser titular pela envergadura, 30 anos, goleiro de Copa do Mundo com a seleção uruguaia no ano de 2022 e tá chegando agora a Porto Alegre, contrato de 4 anos, o Inter pagando 1 milhão e 600 mil dólares para o Nacional de Montevidéu pelo Rocher, tá certo? E lembrando, né, Rocher vai estar à disposição do técnico Mano Menezes, possivelmente já sendo titular no jogo da Libertadores nas oitavas de final contra o River Plate. Pessoal, também sobre movimentações de mercado, tá? Surgiu uma especulação hoje de que o Inter estaria interessado e tentando o Renier, meia. A gente sabe, o Inter tá procurando meia no mercado. E que o Renier, ex-Flamengo, foi vendido pro Real Madrid lá em 2020, cerca de 30 milhões de euros, tá? Ele não rendeu o que se esperava no Real Madrid, porque, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, daí depois foi o Renier, mesmo processo, todo mundo pensou, bom, os dois vão vingar. Vingou só o Vini Júnior, o Renier não teve muito espaço nem no Real Madrid Castilla, que é lá o time B do Real Madrid, foi emprestado pro Borussia Dortmund, começou bem, parecia que ia engrenar, virou reserva, depois foi pro Girona da Espanha, bateu e voltou, agora tá retornando pro Real Madrid, não deve ser aproveitado, tem contrato até 2026. No Inter me garantiram que não há nada, tá? Eu não consegui contato com o staff do Renier, mas no Inter me garantiram que não há nada em relação a esse jogador, mas de fato o Inter procura um meia e vai priorizar possivelmente caras que não sejam estrangeiros, porque já tem o limite de 7 jogadores. Não que não vá contratar, tá? Estrangeiro. Mas agora o Inter vai dar uma atenção também para jogadores brasileiros, assim como o Renier, mas me foi garantido que em relação a esse jogador não há nada. O Internacional, que também no mercado está emprestando um jogador, tá? Matheus Cadorini, centroavante que veio pro Inter, foi muito bem na base, naqueles títulos todos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Gauchão e Supercopa Sub-20. O Cadorini estava nesse grupo, era até reserva do Luca, e depois ele sobe pro profissional até antes do Luca. Só que aí ele não rende nem com o Mano Menezes, nem com o Diego Aguirre, nem com o Medina, nem com ninguém, e aí ele foi emprestado. Foi emprestado pro Curitiba, tá? Foi emprestado para o Curitiba lá em agosto do ano passado e agora está tendo seu empréstimo repassado para o Ituano. Ele tem contrato com o Inter ainda até 2025, mas não está nos planos do Mano, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.